compartilhar esses materiais. Eu faço Eita, apelo para todos os pais que publicam conteúdo. caiu. Voltou? Ô, que bosta, hein? Ó os caras querendo me calar. Os caras querendo me calar. Porra. Conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português, pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos. Olha só, todos os Meu comentários são Deus. com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo É. isso, vendo o engajamento, Tem 100k de seguidores. 70.000 deve ser. sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente. A criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças para atrair esses pedófilos pros perfis dela. Eu disse que era extremamente Deus. pesado e que retorce o estômago para qualquer pessoa normal que vê isso daqui. Bizarro. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. É uma hipótese muito boa, porque desigualdade social, dinheiro, a galera faz de tudo para ter dinheiro aqui no Brasil, até sexualizar as próprias filhas, né? Então faz sentido. A criança vive num lar destruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam o pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. O que a direita critica um pouco nesse vídeo é o Felca querer bater muito nas redes sociais. Eu concordo que a plataforma tem que criar algoritmo para controlar, mas que isso não vem do Estado. Concordo. Sou dessa mesmíssima opinião. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, Sim. mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte, eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo, eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria, ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali de humor, comédia e tudo mais,
mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto Por isso que tem que ter muito cuidado com coisas que é postada sobre criança na internet. De preferência, não poste. de troca mesmo, olha. Link em bio, todos os comentários. Você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram pra fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil pra plataforma buscar esse conteúdo, entender o que tá Não é. acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que tá acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é É foda, porque assim, é algo que a gente sabe que existe. Mas quando a gente vê que tem gente que se atrai por criança, bicho, qual que é o teu problema? Sabe? Eu sou da escola de pensamento de que pedófilo, o remédio tem que ser bala. Eu sou dessa escola de pensamento. Eu acho que pedófilo tem que ser tratado na bala. fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Eu compartilho o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, Tem que castrar, eu trade, também acho. troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece Necessidade não tem, mas as pessoas ganham dinheiro. Olha, eu também sou contra deixar qualquer coisa séria sob o controle do Estado, com exceção do dever de manter bandido preso. Dito isso, se o intuito desse projeto fosse única e exclusivamente para proibição e punição da pedofilia e da pornografia infantil, eu aplaudiria a intenção. O problema é que quem pode controlar uma coisa pode controlar tudo, incluindo o discurso do hemisfério político oposto. É aí que entra o perigo. É aí que entra o perigo. na Deep Web, não acontece em nada, acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma, não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças, mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja suas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente. Ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar. Não vou brincar não, cara. Aí tem gente que fica assim, ai, mas por que eu tenho que parar de postar coisa dos meus filhos na internet? Porque eu não tô fazendo nada demais. Você não tá. O pedófilo tá. Tá? O pedófilo está. Vou brincar com vocês, não dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou dinheiro, monetização. Uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Drag. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais dessas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem
o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em Só que só casa com criança, falando, com estranhamente. um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Isso, assim, todo mundo fala isso, não é de hoje. Mas é que tem gente que acha que não tem nada a ver. De criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor, não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática, acontece desde Eu uma não acho que o exposição. algoritmo já favorece, permite isso por essas plataformas serem propriedade de pessoas problemáticas? É porque plataformas têm. Eu não acho que necessariamente o algoritmo favorece. Mas ele permite porque ele vai. O algoritmo entende que é errado. Entendeu? O algoritmo ele não tem a malícia. O que tem são pessoas por trás do algoritmo que deveriam ver que isso é feito de maneira maliciosa. O algoritmo ele entende assim: você quer ver vídeo de criança. Ponto. O algoritmo não tem senso de certo ou errado, sabe? É a mesma coisa, se fosse autorizado ter vídeo de gore, o algoritmo ia jogar gore para quem gosta de gore. A questão aqui é as pessoas que estão por trás do algoritmo, as pessoas que programam, que deveriam barrar, entendeu? Desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Aí, ó, boa. Vocês viram que o assunto é sério e trouxe uma psicóloga. Maneiro. Maneiríssimo da parte dele. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. Spoiler, elas não diferenciam. Porque hoje em dia até adulto não tá diferenciando internet de vida fora da internet. Já faz um tempo já que eu venho falando que as pessoas, elas viram uma amálgama. Então a sua vida privada e a sua vida na internet, ela virou uma só. Existia um tempo, há 20, 10, até 10 anos atrás, que o que você fazia na internet ficava na internet. O que você fazia na sua vida particular ficava na sua vida particular. Você conseguia desmembrar a sua vida em dois e tava tudo certo. Hoje, o que você faz na internet reflete na vida pessoal. O que você faz na vida pessoal reflete na internet. Então, isso é um problema que até adulto passa. Que dirá criança? Agora não tem mais essa separação. Só que, gente, para criança tem que ter a separação. Para quem é adulto, não tem. Então, eu não consigo. Eu trabalho com a internet. Minha vida foi literal pautada por causa da internet. E se eu sou casada hoje, é por causa da internet.
Então, eu não consigo mais porque eu trabalho com isso. Mas aí sou eu. Só que criança, principalmente, o pai, que é o responsável, ele deveria ter esse trabalho de separar. Na verdade, eu tenho eu tenho uma opinião mais robusta, que é a criança ela não deveria nem ter vida na internet, ela não deveria ter acesso à internet. Se tem acesso à internet, ela não deveria, como é que fala? Ela não deveria ter perfil na internet. Não deveria. Mas o problema de deixar para a rede social programar o algoritmo é que isso responsabiliza a rede social pelo crime cometido por quem usa a rede social. É igual prender o CEO da Taurus pelos churrascamentos no Varzil. Tem que ter investigação, lógico. Tem que ter fiscalização, claro. Eu entendo. É que assim, o que muita gente reclama é que as redes sociais recebem denúncias e elas não fazem nada com relação a essas denúncias. Entendeu? Então, assim, a rede social recebe a denúncia e ela não vê problema, né? Ela não vê problema naquilo que está sendo exposto. Esse que é o cerne da questão, entendeu? Esse que é o cerne da questão. Então eu acho que, porque, gente, não é possível que ninguém denuncie, porque vamos pegar de exemplo esse Ítalo Santos. Gente, não é de hoje que falam sobre ele. Não é de hoje que denunciam ele. E mesmo assim nunca teve conta caindo. Aí me explica como? Se faz anos que denunciam ele. Anos. Entendeu? Não é um criador de conteúdo só que já falou sobre. Entendeu? Não foi um, foram vários. Então, querendo ou não, se a rede social tomasse mais a iniciativa de ver as denúncias e tomar ação sobre essas denúncias, talvez a gente não precisaria estar falando de regulação da internet, que é algo que eu não concordo, deixando bem claro. Sim, o Felipe uma vez denunciou uma velha com os peitos de fora no Instagram e a resposta foi que não tinha nada contra as regras. Aí, tá vendo? O tio Fred disse que fez vídeo no TikTok denunciando o Ítalo e tomou ban do TikTok. Aí, ó. Você denuncia e se fode. Como que pode um negócio desse? E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso Essa acaba que é a questão. influenciando a formação da Discernir o certo do identidade errado. dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet e a nada de tela, né? Em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. Tem gente que fica, tem E a criança, partir dos 5 tem criança que fica o dia inteiro. A babá da criança é a tela do celular. É por isso que fica meio abobado também.
Quando a gente cria uma conta, tem naquela coisa que ninguém lê, mas que mas marca que leu e reaceitou os termos. Você é responsável por todo e qualquer conteúdo que publicar. A partir do momento que a rede faz uma moderação, uma triagem, mesmo que por algoritmo, ela se torna corresponsável por aquilo que passa através desses filtros. Sim, só que mesmo assim, mesmo assim, porque então quer dizer que você não vai filtrar nada, você vai deixar absolutamente tudo ali. Então, tipo, se os caras estão postando crime, você não pode banir. Tipo, eu entendo que tem que ter uma moderação dentro da rede social. Porque senão vira várzea. Porque tem moderação dentro da rede social. Tem moderação. Gente, tem gente dentro do Facebook. Tem gente dentro do Facebook que fica o dia inteiro vendo gore e pornografia infantil pra justamente banir essas coisas. Então, assim, não adianta falar que a rede social não tem um papel nisso. É óbvio que tem. A questão é que você não pode simplesmente deixar esse tipo de coisa ir para o lado, entendeu? Ir para o lado de ferir liberdades individuais. Essa que é a questão principal. Essa que é a questão principal. Ninguém em nenhum momento falou que a rede social tem que pagar pelo que a pessoa está fazendo ali. Só que tudo tem regras. Tudo, absolutamente tudo tem regras. Tudo. As redes sociais têm termos que você assina quando você está entrando na rede social. E eu tenho certeza que nos termos de serviço deve ter alguma coisa falando de coisas contra a lei. Porque, gente, tem o ECA, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode fazer com que a criança seja constrangida. Então, assim, a gente já tem mecanismos legais para que a rede social seja incumbida de tirar esses conteúdos. O que a gente não pode deixar acontecer é que esse vídeo e esses casos fomentem uma censura de rede social. É essa a principal questão. É essa a principal questão. Então, assim, a rede social diz que não pode nada ilegal. O ECA fala que você não pode constranger criança. Então, a rede social tem que tomar ações, porque é a próprio termo de uso dela. É o próprio termo de uso da plataforma. Só que é o que eu falei. Já existe a lei, ela só tem que ser botada em prática. A lei já existe. A lei já existe. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e o Marco Civil da Internet já tem muita lei para proteger essas crianças, exato. A gente não precisa de mais leis. O problema do Brasil, num geral, não é falta de leis, é a falta de aplicabilidade dessas leis. Então, no Brasil, você tem lei pra caralho, só que elas não são aplicadas. Não adianta você criar leis e elas não serem postas em prática. Uma coisa são pais desatentos que permitem crianças usarem a internet sem controle. Outra coisa é o pai ou a mãe abusar de uma criança postando foto e vídeo sexualizando a criança, exato. São coisas completamente diferentes, mas que aqui estão misturando. E aí, talvez esteja misturando, e aí a gente, como já passou, como já passou da metade do vídeo, já dá pra gente começar a falar sobre, porque a gente já entendeu o tom do vídeo. O Felker, ele tá falando muito de rede social ter a responsabilidade, o que eu acho que ela também tem que ter, né? Porque não é porque é uma rede social que próprio termos, como eu disse, o próprio termos de uso, os termos de uso da plataforma fala que você não pode fazer nada ilegal, e você, no ECA, tá falando que você não pode constranger criança, expor ela a situações constrangedoras. Isso não sou eu que tô falando, isso é o próprio ECA. Então, assim, o jeito que ele está colocando a culpa integral na rede social. Eu não sei qual vai ser a abordagem dele nos próximos 14 minutos e pouco do vídeo. Só que o que dá a entender é que ele realmente está colocando a culpa nas redes sociais.
Eu não acho que as redes sociais têm culpa integral, elas têm uma culpa sim, porque é o que a gente estava falando. Muitas vezes você denuncia certas coisas e a rede social não toma nenhuma atitude, não só em questão de criança, em outras coisas que violam eh, os termos de uso da plataforma em questão. Só que a questão não é apenas isso. A questão principal é que ninguém no Brasil é punido. Se as pessoas fossem punidas por coisas que elas fazem, as redes sociais elas teriam menos trabalho de ter que ficar vendo gente que sexualiza filho. Entende o que eu quero dizer? Se as leis brasileiras com relação à criança, à proteção à criança, elas fossem aplicadas de maneira satisfatória, as redes sociais não teriam problema em simplesmente passar um pente mais fino sobre o que está sendo feito com a imagem de crianças na própria rede social deles. Então, o problema maior é que as leis elas existem. Como eu disse, o Brasil tem muita lei, algumas inúteis até, algumas redundantes, mas o Brasil tem muita lei. E o problema maior é que essas leis não são aplicadas. O Brasil, o Brasil, de uma maneira geral, tem uma coisa bem filha da puta, que é a lei pegar. Em países sérios, as leis elas não pegam, elas são leis e elas são cumpridas. Então, se você tem uma lei falando sobre, sei lá, roubo, essa lei é cumprida. Como o Brasil é o país do jeitinho, tem lei que pega e tem lei que não pega. Se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro sobre o que você pode ou não fazer com crianças. Está extremamente claro. Como eu disse, o Brasil tem lei pra caralho, às vezes leis que se anulam, às vezes leis que são redundantes. Né? Então o problema não é lei, o problema é aplicar essa lei. O que está se conversando hoje, e que é o temor de uma parte das pessoas, com razão, é que esse vídeo que o Felca fez, principalmente pela abordagem que ele está tomando, de responsabilizar única e exclusivamente a rede social e não querer incentivar um aumento de pena, porque já tem pena para quem ridiculariza criança, etc. Mas o fato dele não ir no problema as famílias que expõem as crianças deveriam ter uma pena maior. O fato dele jogar apenas na rede social e não no colo também de quem é o pai e a mãe fomenta com que o governo tente passar uma pauta que já é uma pauta governamental há muito tempo, que é regulamentação de rede social. Essa que é a questão principal, é isso que preocupa todo mundo. E aí a gente tem que saber separar. O Felca estar falando desse tipo de coisa. Não, ele coloca a culpa em todo mundo, mas ele fala que tem que punir a rede social. Essa que é a questão. Ele fala que a rede social tem que verificar. Ele bota a culpa no algoritmo da rede social. Ele bota a culpa que a rede social ela dá a entender que fica muito fácil você treinar o algoritmo para chegar a esse tipo de conteúdo. Mas em nenhum momento até agora, e aí eu posso pagar minha língua, porque ainda faltam 14 minutos de vídeo. 14? Nossa, 16 minutos de vídeo. Mas, até o momento, ele não falou de pegar as leis que já existem e aumentar as suas respectivas penas para abuso infantil, que é a principal questão aqui. Porque você sexualizar uma criança pode ser configurado, se não me falha a memória, como abuso infantil, abuso de menor, exploração de menores. Então, o que teria que ser feito é, primeiro de tudo, primeira coisa, uma união entre o Estado e não censurar, gente. Entenda isso. Mas uma união entre o Estado e as redes sociais, para que as denúncias que são feitas em redes sociais fossem mandadas diretamente para o Ministério Público, por exemplo. Esse tipo de coisa não existe. Então, assim, muito do que acontece fica só ali na rede social, o caso não vai para frente. Então, a denúncia fica na rede social, o cara que está fazendo ele não vai ser punido. Então, tinha que ter uma parceria entre redes sociais, plataformas
e Ministério Público para que denúncias que forem realmente confirmadas como abuso infantil e fossem realmente levadas a sério para que a punição fosse aplicada. Não precisa você regulamentar a internet para isso. Não precisa você ficar monitorando o que eu, Mizu, faço ou deixo de fazer na minha internet, porque eu não tenho criança, eu não sou criança, sabe? Eu não sou criança, eu não tenho criança, não tem por que o governo me monitorar. Usando só isso como justificativa para me monitorar. Se eu não tenho criança, se eu não sou criança, se não tem uma criança na minha casa, vocês querem me monitorar para quê? É essa que é a principal preocupação das pessoas, porque disso para censura é um peido. Quem entende um pouco de machine learning sabe que não tem como impedir totalmente o algoritmo de te entregar o que você tem interesse. Não impedir totalmente, mas aí a questão é impedir totalmente. Se não dá para impedir totalmente, em alguma parcela você consegue impedir a entrega desse tipo de coisa. Fora que, vamos lá, a rede social, e aí assim, tudo que eu tô falando não precisava do bedelho do Estado. A rede social, ela poderia muito bem monitorar pessoas com comportamento esquisito. Mais uma vez, eu estou falando da rede social monitorar gente com comportamento esquisito. Não estou falando de pedir o CPF para você entrar na internet. Tá? Sim, quando você entra num site, o que você clica, dá para saber, dá para ter noção do que você está fazendo. Se você pega um perfil que tá toda hora ali mandando GIF em vídeos de crianças, se vocês estão vendo que isso é um comportamento típico de pedófilo, dá para você monitorar esse tipo de coisa. Dá para você monitorar esse tipo de coisa. Dá para você pegar um grupo de pessoas que vai ficar o dia inteiro só vendo esse tipo de coisa na internet, na rede social ali. Pague as pessoas para fazer isso. Não sei nem se IA consegue ter esse discernimento. Porque é muito sutil. Sabe? É muito sutil. Então, assim, a gente tem alternativas que não beiram a censura. Mais uma vez, eu não quero ter que dar o meu CPF para entrar na internet. Porque senão a gente acaba acontecendo o mesmo que está acontecendo na Inglaterra. Vai lá, Melissa, boa noite para você. Muito feliz de te ver, viu, querida? Fazia muito tempo que você não aparecia. Que bom que você está bem. Então, assim, tem como a gente ter mecanismos dentro da própria rede social para que as coisas sejam feitas. A questão aqui é que, como sempre, a esquerda quer colocar o Estado para ditar o que deve ser feito, quando na verdade, quem deveria fazer pressão para as redes sociais implementarem esses mecanismos é quem usa as redes sociais. Entendeu? Vou falar para vocês que o meu medo principal de coisas que estão sendo fomentadas por esse vídeo do Felca irem adiante é a gente chegar no ponto que a Inglaterra está. Para quem não sabe, na Inglaterra, para você entrar na internet, você está precisando dar os seus dados. Você tem que fazer scan do seu rosto. Você tem que comprovar de todas as maneiras que você é você, porque em teoria é para confirmar se você não é uma criança. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque tem gente que não está podendo fazer críticas ao governo, tem gente que não está podendo fazer crítica a certas religiões, tem gente que não está podendo fazer críticas a certos movimentos militantes. E começou com vamos proteger as crianças. Então, o motivo é extremamente nobre, você proteger as crianças. Só que a gente tem que entender que isso é um limiar muito forte. Você está num limiar ali entre vamos censurar e vamos proteger. Então, o que as pessoas têm que fazer numa situação dessa é pressionar as redes sociais para tomar atitudes que independam do Estado.
E eu digo pra vocês, eu tenho certeza que as redes sociais não querem que esse tipo de regulamentação passe. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Isso deve prejudicar os negócios. Tá? Então, assim, entendeu o ponto? Isso toda vez que tu entra nas redes sociais no Reino Unido, ele vai escanear o seu rosto. Se tu entrar 10 vezes, vai fazer o scan do rosto. Exato. Aí vocês acham que isso é ok, que isso é normal numa sociedade normal? Não é. Ah, mas eles vão fazer só pra ver se você é criança. Não. Porque se eles estão escaneando o seu rosto, eles sabem quem você é. Se eles sabem quem você é, eles podem monitorar muito bem o que você está fazendo e falando. Se você é monitorado no que você fala e faz, para te censurarem é um peido. Falando nisso, Mizui, nesse Vamos Proteger as Crianças, que aquela galera da Austrália conseguiu censurar jogos indies e até a Steam, fazendo a Mastercard parar de aceitar pagamentos de coisas adultas, fora as lojas de doujins e coisas afins adultos que estão sendo afetadas no Japão, aí tá vendo? Então, assim, o motivo é nobre. É óbvio que tem que ir atrás de pedófilo. É óbvio que eu acho que pedófilo tem que ser tratado na bala. Eu acho que não tem que ter diálogo com pedófilo. Ai, mas veja bem, pedófilo é doente. Tem que abater igual gado doente, com um tiro na têmpora. Senão alastra, tá? Tiro na têmpora, senão alastra. Esse é o tipo de doença que quem tem que levar uma camaçada de pau. E não tem o que você justifique pra mim que não que mude a minha ideia sobre meter a porrada em quem faz esse tipo de coisa. Quem tem esse tipo de pensamento, tá? Não tem o que você faça pra mim. Não tem o que você fale pra mim que mude meu pensamento. 5 anos isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que Porque quando você a gente acostumou. vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Uhum. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Uhum. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ele tá mostrando sim a censura pra psicóloga, tá? E aí assim, psicóloga é especialista em criança e adolescente. Se ela sabe, se ela é isso, ela claramente sabe que isso daí é prejudicial pra uma pessoa que tá em fase de desenvolvimento. Prejudicial mentalmente, que eu tô falando, tá? Fisicamente também, porque você pode engravidar, tem uma porra toda, mas mentalmente. Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem coisa pra caralho. Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? O jeito que essa psicóloga fala, o jeito que a voz tá carregada, ou ela tá extremamente desconfortável, que embora humana devia parecer mais profissional, ou tá podre de gripe, ou fumou bastante do sem filtro antes da Mas eu quero acreditar que ela tá desconfortável, porque, gente, querendo ou não, ela é psicóloga, mas ela é um ser humano. E ela provavelmente, por entender o que tá passando ali com uma adolescente, ela tá desconfortável de saber o que tá acontecendo na mente dessa menina. Entendeu? Então, eu acho que é mais o fator desconcertante do meu Deus do céu, o que eu estou assistindo? Isso não deveria estar acontecendo. E isso é
falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo, e os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então, isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma E aí, ó, não é o Felca que tá falando que é extremamente problemático. É uma psicóloga especialista em criança e adolescente. Não é a Mizu que está falando que é extremamente problemático. É uma psicóloga especialista em criança e adolescente. E assim, não precisa, com todo respeito à psicóloga, não precisa você ser muito esperto para você entender que isso é muito prejudicial, que é muito problemático. Isso não é normal, isso não deveria ser normal. E, infelizmente, está se normalizando. As pessoas estão olhando para essas coisas e batendo palma. E ai de você se você falar mal. Ai de você se você abre o bico para falar que isso não deveria acontecer. Você é invejoso. Você é recalcado. Você é qualquer coisa menos lúcido. Menos lúcido. Ah, você é recalcada. Gente, eu não tenho recalque nem inveja de uma adolescente que atropelou fases e que está sendo usada para ganharem dinheiro em cima dela. Eu não tenho inveja. Eu tenho preocupação. Porque, querendo ou não, é esse tipo de pessoa que lá na frente vai ser influencer no mundo que meu filho ou minha filha estiver vivendo. Uma pessoa que é mentalmente destruída. Isso vale para qualquer um, inclusive. Então, não só para ela. O Felca não fala nesse vídeo, mas essa menina se envolveu com o irmão do dito cujo dono da conta, que pelo que o pessoal falou, eu não sei, é maior de idade. Engravidou e perdeu o bebê. Ele gravou ela no hospital e os caramba, tudo isso com 15 anos. Não foi ano passado que ela perdeu a criança? Foi ano passado, ela tinha 16. Ou foi esse ano? Agora eu não lembro. Mas não foi, eu acho que não foi com 15. Eu acho que foi agora. Não faz muito tempo. 16, é. É por isso que eu falei 16, 17, 16. Acho que 17 ela fez faz pouco tempo, né? responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, mas ela fala, isso é legal, eu gosto. É óbvio que ela vai falar que isso é legal. Ela foi incluída nesse mundo desde muito cedo. Qualquer ambiente insalubre que você vive desde sempre, você vai achar aquilo normal. Você vai achar aquilo normal, que aquilo é normal. Ah, mas Visu, veja bem, tem gente que vive em ambiente de abuso do tipo, o pai bate na mãe, a pessoa assiste aquilo ali e ela não acha normal. Isso é outra coisa. É outra coisa. Porque sexualidade é algo que está no mundo hoje em dia. O mundo respira sexo. Tudo tem a ver com sexualidade. Então, você ser criada num ambiente sexualizado, em que sexualização é uma coisa normal, você normaliza isso na sua cabeça, muito. Eu sou sádico por dizer isso, mas eu queria muito ver a opinião de um daqueles psicólogos clínicos de gênero e neutro sobre esse assunto. Eu aposto que incentivam as mães a divulgar as filhas totosas, afinal, o que é bonito é para ser mostrado, né? Eu não duvido. Mas eu não posso falar o que eu estou pensando. Tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você
de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou Pergunta importante. O que eu acho que ela vai acontecer. O que ela vai acontecer, não. O que ela vai responder. Que muitas vezes a criança, ela vai achar que aquele comportamento é normal. alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela Ana, minha senhora, diz que os pais também são culpados disso também. É que ela não, ela tá explicando o que que acontece. É porque ela tá respondendo as perguntas do Felca. O Felca perguntou o que que acontece na cabeça da criança quando ela é exposta, né? Então, assim, ele não fez nenhuma pergunta sobre de quem é a responsabilidade. Até porque, talvez, ela, como psicóloga, ela não pode apontar culpados. Ela pode falar o que acontece na mente de alguém exposto a tais fenômenos, a tais coisas. Entendeu? Talvez seja isso. não tem claro quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu Aí, ó. reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse Foi o que eu falei. A criança, ela vai achar. Porque a gente. Gente, quando a gente tem pai e mãe, principalmente numa idade mais tenra, tudo que eles falam. Tudo que eles falam a gente entende como sendo verdadeiro. Tudo que eles fazem com a gente entende como sendo verdadeiro. Então, se você tem um pai ou uma mãe que abusa do filho, aquele filho, ele vai achar que aquilo é normal. Porque ele não vê o pai ou a mãe como um inimigo, não vê o pai ou a mãe fazendo uma coisa negativa. A gente tem a tendência, e às vezes e por isso muitas vezes, a gente tende a normalizar as coisas que os pais fazem, apesar de elas serem prejudiciais, mas a gente tem a tendência de achar que tudo que o pai e a mãe fazem é para nos proteger e para nos ajudar. É óbvio que nem sempre, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Nem sempre é assim que acontece, né? Tem casos de mãe narcisista, por exemplo, que o que ela faz para o filho não é para ajudar o filho, é para ela se sentir bem, ela usa o filho, umas coisas assim. Mas o filho, à primeira vista, ele nunca, ou dificilmente, ele vai entender. Ele vai entender que o pai ou a mãe tá fazendo algo ruim, né? Vai entender que o pai ou a mãe tá fazendo algo que tá te prejudicando. Por isso que muitas vezes a gente, o meu pai tá fazendo tal coisa, é meio absurdo, mas meu pai tá fazendo porque ele gosta de mim, porque ele quer meu bem. Pelo menos o Ítalo tá proibido de ter uma rede social e também não pode ter contato com menores. Pronto, a porta da justiça fez o trabalho, mas isso já tinha 2 anos de pessoas denunciando no Ministério Público. Sim, inclusive eu lembro de gente falando, vídeos sobre, falando sobre isso do Ítalo Santos. Não é gente, essa denúncia que o Felca fez, ela não é a primeira. É a que deu mais repercussão, é a que fez finalmente o Ministério Público e as redes sociais tomarem alguma ação, mas não foi a primeira. Porque eu já vi mais de um vídeo falando sobre esse tipo de coisa, inclusive pontuando sobre essa menina, sobre essa Camilinha. A questão muita gente, talvez com uma dorzinho de cotovelo, ficou extremamente ofendida e puta
Porque o vídeo do Felca que teve relevância e que agora estão enaltecendo o Felca, mas ai, tinha muita gente falando esse tipo de coisa antes. Sim. Só que você está gastando energia para reclamar que ele está levando os louros, ao invés de pegar e levar a sério uma denúncia séria. Mais uma vez, o vídeo é pertinente. O vídeo traz uma reflexão sobre esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, esse tipo de vídeo é bom que tenha repercussão. Só que o que algumas pessoas, eu inclusa, muita gente pensando o como isso vai influenciar a opinião pública sobre censurar a internet, tá? Essa é a principal questão, que é algo que tem que ser monitorado de perto, né? Em como isso vai fomentar uma censura da internet, que não, obviamente, pode acontecer. Não pode acontecer uma censura da internet. Porque se acontecer algo censurando a internet, eu não vou poder falar as coisas que eu falo aqui, por exemplo. Eu não vou, ninguém vai, tá? Deixando muito claro isso. Abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de E também tem o caso de, tipo, geralmente esses pais, né, que estão prejudicando a criança, eles não fazem só coisas negativas, não fazem só coisas que prejudicam. Eles fazem coisas boas. Então, muito por isso que a criança ou o adolescente ele não consegue enxergar que o pai está fazendo uma coisa que te prejudica. Porque como assim ele está me prejudicando? Ele faz coisas pro meu bem-estar. Então, tem essa linha de raciocínio de quem sofre o abuso, de que não, impossível, a pessoa tá fazendo alguma coisa que vai me prejudicar. Imagina, nunca que aconteceria. conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete. Se o Nelipe Feto viesse fazer esse mesmo vídeo, com esse intuito de proteger as crianças, ainda que seja o mesmo verme que outrora disse que virgindade é só uma pelezinha, nada demais, ainda assim eu aplaudiria. Louros é quem faz uma coisa boa e que seja julgado pelas coisas ruins. Exato. Tanto que assim, só que assim, o Felipe Neto ele é hipócrita, né? Aí é outra situação, porque ele também fomenta sexualização de criança, pelo que eu entendi. Não de maneira direta, mas que dá uma fomentada boa, dá. Entendeu? É complicado. Mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato. Né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável, especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito. Ó, então aí, a gente tava falando sobre ela não ter comentado sobre responsabilizar os pais. Só que assim, eu já sou de uma opinião extrema. Eu acho que, por exemplo, caso da menina ali que a mãe gravava ela pra postar no OnlyFans.
Você tem que ser penalizado judicialmente. Você tem que pagar na força da lei também, né? Muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet, então Mas aí ela tá falando da parte psicológica da coisa, né? Eu já tô falando da parte de responsabilizar na esfera civil e criminal. vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X idade, se você puder acessar também. Gente, criança não tem intimidade. Criança e adolescente até determinada idade não tem isso de ter intimidade. Você quer intimidade pra quê? Você quer intimidade, sei lá, pra trocar de roupa, pra tomar banho? Beleza. Você quer intimidade na internet? Pra quê? Pra fazer merda, né? Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso. E aí, cadê o pai, cadê a mãe que não tava vendo que o filho tava vendo coisa no TikTok? Porque, gente, criança e adolescente é influenciável pra caralho. Vocês não lembram? Eu falei 2 vezes isso daqui desse menino. Já é a segunda vez que eu vou falar dele. O menino que injetou borboleta no braço. Ele viu na porra do TikTok. Ele viu na porra do TikTok, gente. Ele viu no TikTok. Eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor. E aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda assim, protetor que vai protegê-la. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite, não dá pra gente pensar. Gente, crianças, assim, é algo que me assusta, inclusive. Me assusta, porque você tem filho? Não tenho filho ainda. Mas eu vou ter filhos. E eu já tenho a noção de que quando você tem filho, você tem que impor limites. Porque você tem que ensinar desde cedo que as crianças, né, que a criança, ela tem deveres e obrigações. É claro que você não vai colocar deveres para uma criança igual um adulto. Mas ela tem desde cedo que entender que certas coisas ela pode ou não fazer, certas coisas ela deve ou não fazer. E aí você não limitar a criança em qualquer que seja o aspecto que ela realmente tem que ser limitada, é você criar um adulto que não vai conseguir ouvir não. É você criar um adulto que não vai conseguir ser funcional. Porque imagina uma pessoa adulta que ela não sabe ouvir não. Ela não sabe ouvir pessoas negando coisas para ela. Então, assim, imagina que péssimo profissional ela vai ser. Imagina que péssimo ser humano ela vai ser. Se ninguém nega as coisas para ela de infância e ela entende que o mundo não gira ao redor dela, que as coisas não aparecem ali de mão beijada a qualquer momento, se ela não entende isso desde criança,
Quando ela tiver a idade de ter que fazer escolhas, ela não vai conseguir fazer escolhas. Porque ela vai achar, porra, mas por que que eu tenho que escolher alguma coisa se tudo eu posso fazer, tudo que eu quero eu ganho, eu consigo? Eu não tenho filhos, mas pra mim, privacidade pro meu filho, enquanto dormir sob meu teto, é dormir com a porta do quarto fechada. Fechada, não chaveada. E tem ferramentas para Internet Security Policies que podem ser implementadas dentro de casa com um simples software de monitoramento. Como eu costumo contar sobre a internet aqui do hospital, é tão grampeada que o cara do TI sabe até quem passou, sabe até quem foi escovar os dentes e não passou fio dental. Aí, tá vendo? É isso. Então, assim, gente, eu concordo, assim, quando você tá na casa dos seus pais, e também dependendo da sua criação, porque, por exemplo, eu já estava num nível lá em casa que eu dormia com a porta trancada, dependendo. E quando meu marido, que era meu noivo na época, aí a gente ficava de porta fechada, mas eu tinha 30 anos, basicamente. 30 anos. Quando eu tive meu primeiro namorado, meu pai instaurou a lei de que a porta deveria ficar aberta a todo momento. Eu nunca desrespeitei essa lei. Até os 27 anos, que foi quando eu fiquei com esse namorado, eu nunca desrespeitei essa lei. Nunca. Nunca. Por quê? Porque quando eu era criança me impuseram limites. Me ensinaram a respeitar certas ordens. Ué, tu não tem 24 anos, eu tenho 30. Fiz 30 anos em junho. Quem me dera ter 24 anos? Faz uns 6 anos que eu não sei o que é ter 24 anos. Então, assim, até quando eu terminei com esse namorado, a porta ficava aberta. Eu ia falar alguma coisa? Não, eu tô na casa do meu pai, eu tava na casa do meu pai. Eu não tenho direito. Mas por quê? Porque eu ouvi nãos na minha vida, entendeu? Aí quando foi o Pepito, que eu já estava mais velha, que meu pai viu que era sério, nada de porta foi falado. Nada. E também porque meu pai gosta muito do Pepito. Entendeu? Hoje, obviamente, o Pepito é como se fosse filho dele, né? Tanto que eu achei tão bonitinho o Pepito desejou feliz Dia dos Pais pro meu pai, achei a coisa mais fofinha do mundo. Então, assim, impuseram limites desde criança. E assim, ai, mas a Mizu é filha única, então ela é mimada. Não. Não, porque eu, apesar de ser filha única, sempre fui tratada com limites. A questão é assim, claro que tudo na casa era pensado para mim, era feito levando a minha pessoa em consideração, porque eu sempre fui a mais nova da casa, sempre fui a caçula da casa. Obviamente, as coisas iam ser feitas em minha função, mas se às vezes tinha alguma coisa que eu gostaria e era negado e pronto. Isso que eu sou, filha única, né? Então o pessoal tem os filhos únicos têm uma reputação muito ruim, porque as pessoas não impõem limite, porque é filho único, fica com dó. Eu, graças a Deus, nunca tive isso. Eu sempre fui tratada de maneira que eu tive limites. Né? Eu nunca trepei com a minha ex-namorada na cama da minha mãe, questão de respeito. Não, na cama da minha mãe não, mas na minha. Na minha cama, tanto que minha mãe achou camisinha na mochila que eu deixei lá em São Paulo. Epa! Te ensinaram limites e tu conquistaste sua liberdade com responsabilidade. Sim, sim. Tanto que, à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui chegando na casa da minha mãe. Ah, não, eu já transei na casa dos meus pais, sim. Tá mais com o Pepito, que eu podia ficar com a porta fechada. Aí, filho, eu transei, sim, algumas muitas vezes. Algumas muitas vezes. Porque motel é caro, tá? Mas o que que eu tava falando? Não, cama é sacanagem. Não, mas no meu quarto eu que dormia lá, foda-se. Mas assim, eu fazia o máximo de silêncio possível, né? Mas é que assim, tipo, né? Vocês não precisam saber o que eu tô fazendo, vocês sabem que eu faço, mas não precisa saber que é aqui. Não precisa saber que eu faço aqui, mas vocês sabem. Não, não era mentira pra ninguém, mas assim, ao longo do tempo, eu fui
né, ficando mais velha, miso vermelha agora. Eu vermelha? Gente, meu marido. Marido e mulher transa. Menos do que eu gostaria, mas transa. É, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui começando a ser tratada como adulta também. A começar com a minha opinião era levada em conta em decisões da casa. Eu achava isso do caralho. Lá pelos meus 14 anos, perguntavam a minha opinião sobre coisas da casa. Já me deram, né, essa moral. E aí foi evoluindo, foi escalonando. Até chegar num momento que se eu quisesse sair, eu não precisava dar satisfação. Claro que eu sempre dei satisfação, tipo, ó, vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. Não que eu saísse muito, mas quando eu saía, eu falava, mas eu não precisaria. Entendeu? Eu falava por segurança, não por obrigação. Coisa bem diferente. Então, assim, eu particularmente eu tive uma criação muito boa, apesar da minha mãe não concordar, ela acha que ela foi uma mãe relapsa. Só que eu sempre, quando ela fala isso, eu falo assim: dá uma olhada nas crianças que tem hoje, vê se você foi uma mãe relapsa. Ela é. Aí ela pensa melhor, ela fica, não, realmente, você tem razão, tá vendo? Eu tô falando que eu tenho razão, mulher. Que a criança vai, enquanto ela puder se expor no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu também tenho consciência que eu fico muito tempo na internet, mas eu posso dar a desculpa de que isso é meu trabalho. Eu sou adulta, as telas não me prejudicam mais. Eu estou imune. Estou imune, entendeu? Estou imune. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma Ou seja, vai ser um adulto podre. Podre. consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado? É óbvio que ela, como psicóloga, vai falar que mesmo depois de 50 anos, o interessante é você buscar terapia. Através da psicoterapia. Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem... Aos 15 anos eu não precisava pedir. Bastava dizer, mãe, vou lá na casa do meu amigo tal. Volto tal hora. Meus pais conheciam meus amigos, tinham os números deles. 2 vezes foi necessário ligar para avisar que tinha passado da hora de voltar. Mas era isso. Aos 27, antes de sair de casa, eu ainda dizia, mãe, eu vou em tal lugar, eu volto amanhã. Mesma coisa eu. Mesmíssima coisa eu. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Falar sobre isso é complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância que sente
vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado. Qual recado ou qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma Pior conformidade. que no meu caso foi diferente, mas eu não sei se vocês sabem, mas eu quase fui estudada por um colega de escola. E quando acontece esse tipo de coisa, pelo menos comigo foi isso, eu senti culpa. Eu acho que é inerente a todo mundo que sofre alguma, pelo menos tentativa, né? Tentativa, mas não necessariamente só tentativa, o ato em si. Eu acho que é normal a gente sentir culpa, porque a gente fica do tipo, será que eu dei alguma brecha? Será que eu dei a entender de algum modo que poderia acontecer isso? Eu acho que não é óbvio que o foco aqui é criança, né? Mas eu acho, falando de experiência pessoal, eu acho que quase todo mundo que sofre uma tentativa ou chega, né, às vias de fato, a gente fica com esse negócio do tipo, será que se eu tivesse feito, será que se eu tivesse feito tal coisa, a história seria diferente? Será que uma atitude minha, aquele negócio do efeito borboleta, sabe? Quando eu sofri a tentativa, eu fiquei muito, porque foi num aniversário, né, desse amigo de escola, que inclusive o filho da puta é meu xará. E foi no aniversário que ele me chamou de última hora. E durante muito tempo eu fiquei tipo, meu, será que se eu não tivesse ido nesse aniversário teria acontecido alguma coisa? Sabe? Por que que eu fui aceitar ir no aniversário? Sim, eu retoquei o cabelo. É que não tá tão roxo, né? Mas eu retoquei sim. Retoquei sim, que amanhã eu vou, provavelmente eu vou tirar foto para documento. Aí eu falei, eu vou arrumar o cabelo, né? Vou arrumar o cabelo pra tirar foto bonitinha. Vou pintar o cabelo, vou retocar a raiz do cabelo. Enfim, que eu vou no lugar que a gente faz documento, que é o Já, aqui em Alagoas, e eu vou tirar a documentação com um nome novo, né, de casada. E aí eu tô com tudo com nome antigo ainda. Aí vai mudar no sistema da Receita Federal, a porra toda. Mas enfim, voltando. Eu fiquei, durante muito tempo, eu fiquei matutando se, tipo, me culpando por ter aceitado ir no lugar, sendo que depois, né? Por isso que eu digo que nem todo mundo precisa de terapia, porque eu consegui superar esse tipo de coisa sozinha, óbvio que não é todo mundo, mas eu consegui, né? E aí, durante muito tempo, eu fiquei tipo, putz, eu não deveria ter ido. Só que depois, o tempo passa e aí você vai se dando conta e o trauma passa e óbvio que tem gente que precisa de ajuda para chegar nessa conclusão, por isso que tem psicólogo. Mas depois eu cheguei à conclusão de que a culpa não era minha, porque como que eu ia adivinhar que o cara ia tentar fazer alguma coisa comigo? Conheci o cara desde criança, sabe? Eu conheci o cara desde criança, desde a minha infância. Eu tava com 18. Eu tava acho que com 18. 18 ou 19. Eu ia adivinhar. Só que até você ter esse trabalho, né? Por isso que o que eu disse, nem todo mundo precisa de psicólogo. Eu não preciso, graças a Deus, mas tem gente que precisa. Mas assim, quando que eu ia na época, né? Você que tá fragilizado por uma situação dessa, você não tá raciocinando direito. Então você fica, tipo, querendo achar um culpado.
E geralmente o culpado que você acha é você mesmo, não a pessoa que cometeu o abuso. Ou a pessoa que tentou, no meu caso. Né? Você fica tentando achar alguém para apontar e falar, você que é o culpado. O culpado não é você que sofreu. Você é vítima, porra. Você é vítima. O culpado é o filho da puta que tentou. O culpado é o filho da puta que tentou. No meu caso, o culpado foi o filho da puta que ficou dando risada, achando tudo muito engraçado e bonitinho. Que hoje é militante, é militudo, não sei o quê. Mas esquece, né? O passado condena. No meu caso, né? Tô falando do meu caso especificamente. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom, obrigada. Você é gigante, né? Olha. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência. Aí, ó. Então, assim, ele fez o boletim de ocorrência, ele formalizou essas denúncias. Eu não sei se a gente tinha comentado sobre ele levar à justiça, né? Mas tá aí. Então, não simplesmente fez o vídeo, ele pegou isso e formalizou. Né? Não assim, para a Polícia Federal, uma instância, né? Tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet Sim. deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre a denunciar de forma gratuita e anônima 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, fui Eu ia falar, ué, Felca, mas tem 2 minutos ainda de vídeo e você acabou de parar o vídeo. iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baiuá para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Ponto Com pra 18 eles. anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois Eu não acho que essa menina vai se arrepender. Como a gente estava dizendo, essa menina ela foi criada nesse meio. Ela foi criada entendendo que essas coisas são normais, corriqueiras, comuns. Ela não vai entender que o que estavam fazendo com ela é errado. Porque o pai e a mãe endossam. Então ela mesma ela não vai entender. Ela não tá, do meio que ela foi criada normalizou esse tipo de coisa. Entende? Então ela não vai, ela 18 vai voltar, vai. Com 19 ela vai ter, não vai entender. É capaz de, pode ser, Deus queira, que mais pra frente, lá com seus 30 anos, ela tenha ciência. Mas a gente com 20 anos, a gente tem mais ou menos a mesma mentalidade de quando a gente tinha 18, de quando a gente tinha 17. A única coisa é que a gente tá maior de idade. Então, a única coisa é que para a justiça a gente responde, né? Mas a mentalidade não muda muito. Você é meio imaturo ainda. Você vai começar a entender as coisas com 25, 26. Se você começar a entender. Tem gente que não entende, mas a maioria é lá para os 25. Né? Que é quando terminou de formar tudo, basicamente. da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meu sentimento.
Não, isso daí é talvez imensurável. Talvez é imensurável. Eu não sei se tem como a gente quantificar o tanto que essa menina, essas todas, foram prejudicadas mentalmente. Sim, não sei se dá pra quantificar mesmo. Sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. Nesse interim, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura Nossa. difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF, nesse caso uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$ 250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve. Acho extremamente justo. Tá? O problema. Eu entendo que muita gente fez esse tipo de acusação para zaralhar. Só que as pessoas, mais uma vez a gente entra no âmbito de que hoje em dia rede social e sua vida estão misturadas. Só que as pessoas elas esquecem que uma coisa não está desvinculada com a outra. É, Elas esquecem que as coisas têm consequências, né? Então, simplesmente, elas zaralham. Não é todo mundo ali que acha que ele era pedófilo por causa das curtidas, mas foi na onda e se fudeu. Então, assim, o que a gente aprende com esse tipo de coisa? Que você não pode sair falando tudo que você pensa. A internet, ela dá muito a liberdade de você expor as suas opiniões, só que isso se transforma em gente achando que pode falar sem receber consequência. Tipo, você não falaria na cara da pessoa que ela é pedófila, a não ser que você tenha convicção plena porque tem um motivo. Por que caralho você fala na internet que você tá construindo prova contra você mesmo? Porra! Nem só os casos de estudo, Mizu. A gente sempre vai pensar que pode ter feito ou dado a entender alguma coisa errada. Hoje eu dou risada, mas uma vez eu sofri uma leve, mas não tão sutil tentativa de aliciamento. Tava voltando pra casa a pé, tava realmente ruim de grana, então tava economizando do jeito que dava. E um velho parou um caminhonetão. Seria como hoje uma Hilux. Me chamou e eu fui pensando que era alguém precisando de informação. Normal, né? O velho me ofereceu dinheiro pra me fazer de um bola gato. Hoje eu dou risada quando eu conto, mas eu fiquei todo sem jeito. Hoje eu daria um soco na boca dele, mas à época eu fiquei sem reação. Exato. Mesma coisa eu. Quando eu sofri a tentativa de estudo, eu fiquei em choque. Tanto que o cara chegou a me pegar no colo e me jogar na cama dele e me dar um selinho. Hoje, eu, mais velha, mais desaforada, mais desbocada, que sim, eu sou mais desbocada do que quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha metido um puta de um socão. Eu tinha metido um socão. Mas às vezes a gente, quando é mais novo, a gente é mais bobo. A gente é menos passional nas coisas. Aí você vai aprendendo calejado com a vida que você às vezes tem que meter um murrão na cara na cara da pessoa, né? Tem que meter um murrão na cara da pessoa pra ver se aprende, sabe? E hoje eu faria isso. Hoje eu meteria sapecava uma porrada. Mas assim, esse caso do Felca é para as pessoas entenderem
que nem tudo que você pensa você deve falar. Gente, eu, macaco velho de internet, trabalho com internet. Eu trabalho com internet, eu trabalho com a minha opinião. Quando eu sei que a minha opinião, porque opinião todo mundo tem, mas quando eu sei que a minha opinião pode ser controversa a ponto de eu levar um processo, eu piso o freio e não falo. Tem um mosquito aqui. Então, assim, a gente tem que começar a saber se portar, sabe? Tem que começar a entender o que pode ou não fazer. Porque se você não fala na cara da pessoa na vida real, não é pra você falar na internet. Porque a internet, ela encoraja você a simplesmente falar as coisas. Só que as coisas têm consequências. É isso que eu tô querendo dizer, né? Então você não vai chegar num cara que tem 2 metros de altura e chamar de viado. Por que você faria isso na internet? É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Tipo, o meu caso, eu tenho uma teoria sobre o massacre de Suzano, mas eu não falo pra evitar processo. Exato. É o que eu bato na tecla aqui sempre nem tudo que a gente quer convém. Se você quer falar alguma coisa, mas não convém falar. Mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. E aí, assim, essa última parte, o que eu entendo? Que você tem o direito e você tem como mecanismos judiciais para você denunciar pessoas que falem de você. Não é por isso que a gente tem que ficar fomentando regulamentação de internet. Deixando extremamente claro, né? Deixando muito claro o que eu estou falando aqui. Então, assim, os nicknames virarem CPF não quer dizer que todo nickname tem que virar CPF. Só tem que virar um nickname, só tem que virar CPF se esse nickname cometer algum crime. Entende? Aí você tem uma denúncia, aí você entra com advogado, aí você denuncia na justiça. Então, assim, o que as pessoas elas estão, né? Quem tá com esse fogo no cu para fomentar regulamentação de rede social, ela não tá pensando no seu bem-estar. Ela não tá pensando no seu bem-estar. E eu meio que não precisaria falar isso para vocês que me acompanham, porque eu sei que vocês têm QI o suficiente para entender isso. Mas como isso vai para corte do YouTube, é bom falar. Então, ela não está pensando no seu bem-estar, ela não está pensando no seu conforto. Ela está pensando em, se a gente delimitar o que pode ou não ser dito na internet, ou seja, se a gente cercear o que as pessoas falam, fica mais fácil de controlar as pessoas. Então, assim, não pense que, né, ficar nesse papo que eles não falam de censura, né, mas de monitorar redes sociais, né, isso não é. Países que prezam pela liberdade não têm essas coisas. Eu sei que a situação está complicada no Brasil, mas não precisa ficar mais complicada, né? E assim, tem gente, aí vão entrar as minhas observações aqui. Eu sei que eu tô há 4 horas falando, quase 4 horas, no mesmo vídeo. Voltou a Mizu Raiz, que faz react de 4 horas, num vídeo de uma. O vídeo tem 50 minutos, eu consegui durar 4 horas. Eu voltei! O que eu acho dessa situação toda? A intenção, obviamente, é ótima, é maravilhosa, é louvável. Não sei, meu marido falou que viu no Twitter, após ler meu Face, após consultar os microplásticos do meu cérebro, eu não sei o quão verídica é a informação, de que o Felca ou estaria malcomunado com um político e etc., para soltar uma bomba dessa, que obviamente é polêmica, para ter um fundo para fomentar uma regulamentação de redes sociais. Já ouvi boato, mais uma vez, eu não sei se isso é verdade. Eu não estou batendo martelo que isso é verdade. Eu estou falando de boatos, boataria. Não sei o quanto disso é verdade. Não sei se é verdade. De que ele teria recebido dinheiro para soltar esse vídeo. Gente, eu não sei. A situação é: a gente tem que ter cuidado com os próximos movimentos
que tanto esquerda quanto direita vão ter sobre esse vídeo. Por quê? Porque já tem movimentação da esquerda política aqui no Brasil para que exista a Lei Felca, que é basicamente você pegar a rede social e ficar monitorando, tá? É basicamente você pegar a rede social e ficar monitorando. E aí a gente pode virar uma Inglaterra, em que você, para entrar na internet, você precisa botar o seu rosto e mostrar documento. Gente, pensem na internet como uma praça. Você não precisa de documento para entrar na praça. Você vai. A polícia tá lá, ela tá vendo a praça. Se cometerem algum crime na praça, você denuncia, você chama a polícia. Mas você não tem que ficar o tempo todo vendo o que acontece na praça. Não dá para ver. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, assim, já tem político pegando esse vídeo, que, mais uma vez, é importante, mostra algo seríssimo, algo que já vem sido mostrado, mas não levado a sério há muito tempo. Pega isso, que é uma coisa extremamente delicada, porque se tem uma coisa que todo mundo concorda que não pode mexer com criança, criança e com velho. Então, assim, pega duas coisas. Pega uma parte que todo mundo concorda que não deveria acontecer, e algumas pessoas estão usando isso para fomentar a censura, trocando em miúdos, né? E, obviamente, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, sabe? Não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, o que a gente tem, a gente como sociedade, a gente como pessoa, nós todos como pessoas que usamos a internet, nós todos como pessoas que prezam pela liberdade de expressão, o que a gente tem que fazer é força, né, opinião pública, para que censura não seja uma coisa fazendo parte da nossa realidade. Então, assim, é óbvio que a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça com criança. Ninguém aqui está falando que legal. Nossa, que bonito, criança sendo sexualizada. A gente não tá falando isso. Mas as atitudes que têm que ser tomadas, elas não podem sobrepor a liberdade das pessoas. Por quê? Porque se você passa alguma regulamentação de internet para você monitorar o que as pessoas estão falando e fazendo, não é difícil. A Inglaterra é um exemplo prático e recente desse tipo de coisa. A argumentação era que vamos proteger as crianças e está sendo usado para cercear liberdades das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com projetos de lei que forem apresentados, né? Porque, gente, não adianta. Esse vídeo do Felca, ele tomou proporções gigantescas. Ele furou a bolha de uma maneira que eu nunca pensei que furaria. Quando eu vi esse vídeo recém-publicado, eu realmente, do fundo do meu coração, eu achei que ia ser mais um desses vídeos, tipo esse aqui, Dossiê Ítalo Santos. Eu realmente achei. Porque, mais uma vez, não era de hoje que se falava sobre essa sexualização de criança e adolescente na internet. Não era a primeira vez e eu pensei que não ia ser a última de gente falando. Eu realmente achei. Eu estava enganada. E que bom que eu estava enganada. Porque realmente precisava alguém, entendeu? O vídeo de alguém viralizar. Só que a questão, e aí eu quero que vocês entendam por que é tão perigoso, dependendo do político, vir com ideias que parecem maravilhosas. Vocês lembram aquele filme Um Som de Liberdade? Aquele filme falava sobre pedofilia, sobre rede de pedofilia. Devo lembrar aos senhores que quem ficou revoltado do filme ser exibido
não foi o pessoal da direita. Foi o pessoal que justamente hoje está usando o vídeo do Felca para argumentar que tem que regularizar a internet. São justamente essas pessoas. Assim, que conceito estragado do caralho é esse? Que você fica puto com um filme que faz uma denúncia sobre rede de pedofilia. Que pensamento é esse que você fica puto com esse tipo de filme? Né? Não fica puto com o enredo do filme, com o absurdo que é ter esse tipo de coisa. Não, fica puto com o filme denunciando. Mas você quer a todo custo regulamentar a internet para, segundo suas palavras, criar um ambiente para crianças. Não é no mínimo estranho? Eu não estou entrando no mérito do vídeo do Felca ter ou não sido feito para trazer um embate sobre isso, para fomentar uma regulamentação. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida, porque, querendo ou não, o vídeo é importante, né? O vídeo é importante. Só que a gente tem que ficar atento com as pegadinhas que certos políticos, certos parlamentares podem tentar fazer usando isso como argumento. O que não pode é o tal do jabuti, aquele trecho escondido dentro de um projeto de lei, lá na letra miúda, no adendo 17.1.2.1.5-17, que envia dinheiro isento empresa tal para junto da proteção das crianças e perseguição dos pedos tenha um trecho que permita proibir perseguir espectro político. Exato. É essa que é a questão. É essa que é a questão. Então, assim, fiquem atentos. Fiquem atentos. Só isso que eu peço. Então, assim, se o vídeo foi feito com o intuito de ser um pretexto, não sei. E não tiro o mérito da denúncia que o vídeo tem. Só que, mais uma vez, a gente como sociedade, tem que ficar extremamente atento sobre qualquer movimentação que for feita com relação a esse vídeo, usando essa denúncia, virando pretexto para uma regulamentação de internet. Porque, mais uma vez, você regulamentar a internet por conta de algo que já tem legislação que versa sobre, tá? Porque a gente tem que lembrar, mais uma vez, eu vou dizer isso de novo. A internet, o Brasil é um país que tem lei para absolutamente tudo que você imaginar. Tem leis, inclusive, que são redundantes e tem leis que, inclusive, se anulam. Então, assim, o problema não é falta de lei. O problema é a aplicabilidade dessas leis. O problema é você ter uma lei, mas a lei não pegar. Então, assim, meu bem, faça a lei valer. Se você tem um pai e uma mãe que está usando a imagem do seu filho e filha e sexualizando esse filho ou essa filha para ganhar dinheiro, você tem que judicializar esse tipo de coisa. Você não tem que jogar apenas na mão da rede social. Você tem que fazer com que isso vire crime para essa pessoa. Você tem que aumentar as penas. O problema do Brasil é porque a gente tem instituições demais, leis demais e nenhuma delas funciona. Porque a gente tem conselho tutelar que deveria agir nesse tipo de coisa, que deveria monitorar esse tipo de coisa, se for para um órgão governamental monitorar, e não monitora. Porque a gente já viu mais de uma vez conselheiro tutelar devolvendo criança para família abusiva. A gente já viu mais de um caso. Aí a criança pega, volta, a família mata, porque mata na pancada, porque mata por maus tratos, e não acontece nada. Não acontece nada com o conselheiro tutelar, não acontece nada com a instituição conselho tutelar. Então, assim, o Brasil tem mecanismos o suficiente para monitorar esse tipo de coisa, para judicializar esse tipo de coisa, entendeu? Então, não caia
na falácia de que a gente tem que monitorar rede social para fazer alguma coisa para proteger as nossas crianças. A gente já tem algo que protege as crianças, chama-se Estatuto da Criança e do Adolescente. É só você pegar e aplicar isso no meio virtual. É só você, quando receber denúncia de gente que está abusando da criança ali na internet, você fazer alguma coisa. Você tomar uma atitude. Você criminalizar essa pessoa. Você aplicar uma pena, você aplicar multa. Principalmente multa, tá? Multa é o tipo de coisa que o mexeu no bolso do brasileiro, o brasileiro pensa 2 vezes antes de fazer, tá? Então, assim, regulamentar rede social não é solução para crime. Não é solução para crime. Não é, nunca vai ser. A regulamentação de rede social, ela existe única e exclusivamente para ser um pretexto para fiscalizar opositor político, para fiscalizar gente que tem uma opinião contrária. Então, vocês, eu sei que são espertos que estão assistindo a live, mas não caia nesse papo mole. Não existe regulamentação de internet em prol do cidadão. O governo vai querer te fiscalizar. O governo vai querer te fiscalizar para ver se você está falando mal deles. Simples. Nós estamos um passo de ser uma ditadura. E esse tipo de intenção só mostra isso. Então não caiam nesse papo mole. Mais uma vez, o vídeo foi feito com uma intenção boa, a denúncia é pertinente. Só que o que a gente tem que pressionar como sociedade é para que as leis que já existam sejam colocadas em vigor. Mais lei, mais regulamentação não vai resolver em nada. Conselho tutelar, aqui, ó, isso aqui é interessante e grave. O Conselho Tutelar já me deixou na mão 2 vezes quando eu era menor e para abrir um BO eu precisaria de um responsável. E quando o responsável é quem você quer denunciar, o conselho que deveria te apoiar, ignora aí, ó. Ou seja, é um órgão que existe para nada. Para que existe Conselho Tutelar? Pra porra nenhuma. Eles não te ajudam. Você que é o menor de idade que está denunciando maus tratos, você é deixado na mão. Adianta de alguma coisa? Não adianta. Assim, pensem nisso. Vocês são inteligentes, vocês pensam. Mas entendeu, né? Entendeu o que eu quis dizer. E é isso.